Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, o SBT exibiu uma matéria falando da dificuldade das pessoas gordas em se vacinarem. Eu achei a matéria muito importante e achei também interessante porque eu consigo mostrar algumas coisas que hoje a gente sabe que são prejudiciais, mas que ainda nós vamos ter muito que trabalhar para desconstruir. Por quê? O ano passado que foi publicado um posicionamento, um consenso onde exige algumas mudanças. Então, como está acontecendo a pandemia, tudo meio que se perdeu. Mas talvez, e bem provavelmente, se não fosse pela pandemia, o ano passado e esse ano seria com certeza um ano pautado em muitos debates e muitas ações para que se consiga derrubar o estigma da obesidade, a gordofobia na sociedade. Mas ainda assim, a gente pode, através de alguns exemplos e algumas reflexões, já ir conseguindo algumas mudanças. Vamos observar aqui algumas delas. Então, eu vou exibir a matéria do jornal do SBT e aí a gente já começa a entender certas questões. Com o anúncio da ampliação dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19, surgiram questionamentos, Felipe, a respeito da necessidade de imunizar, nesse momento, as pessoas com obesidade. E apesar desta comorbidade estar na lista divulgada pelo Ministério da Saúde, muita gente relata dificuldades na hora de se vacinar. A professora Adriana tem 1,65 m de altura e pesa 115 quilos. Com obesidade grave, ela foi ao posto tomar a vacina contra a Covid-19, mas a funcionária negou. Eu me senti indignada. A Adriana tinha testado com o CRM do médico indicando ter obesidade grau 3, quando o IMC, o índice de massa corpórea, é superior a 40. O cálculo é feito dividindo o peso pela altura ao quadrado. No caso da Adriana, é 42,24. Preconceito. Porque o gordo é considerado doente só quando convém, né? Se a pessoa pode me avaliar como gorda só olhando para mim, por que eu tenho que levar um documento que conste essa informação? Pessoas portadoras de obesidade a partir do grau 3 têm prioridade na vacinação contra a Covid. Bom, no início da matéria a gente percebe os jornalistas utilizando o termo pessoa com obesidade. Mas interessante que quando você utiliza o termo, você já percebe algumas reflexões que você passa a fazer. Então, você já começa a se questionar em relação a algumas coisas. Depois, a entrevista com a Adriana fala sobre obesidade grave, não utilizando assim um termo que já não se usa mais e ainda não entendi por que o Ministério da Saúde está usando esse termo. E aí eles utilizaram obesidade grave, porque assim, você coloca, né, para a área da saúde, você coloca algo como doença crônica, você tem estágios aí. O mais importante, gente, é entender que quando se classificou a obesidade como doença, não era para isso extrapolar na sociedade como um motivo de perseguição. Muito pelo contrário, alegou-se que tal decisão seria para proteger as pessoas para que elas tivessem mais acesso à saúde e não fossem culpabilizadas. E aí você percebe que é o que a Adriana disse. Para as pessoas, obesidade só é doença quando convém. E esse convém está sempre muito atrelado a lucro, a ganhar dinheiro, alegando que vai resolver a questão. Hoje a gente também já tem aí consensos e um saber muito claro de que é muito complexo dizer que nós vamos resolver. O que a gente consegue é, assim, emagrecimento, redução do peso, mas os casos ainda assim são muito diversos. Então, a gente pode ter uma pessoa que emagrece muito, outra que não emagrece quase nada. A gente pode ter uma pessoa que passa a vida toda, né, ou boa parte da vida mantendo o peso, com o peso ali estacionado, e outra que o peso vai evoluindo e se agravando. Então, como são muitas questões, era para que isso se organizasse e foi falhando. Ao final, algumas imagens são mostradas e nessas imagens nós temos aí o headless fat. O que é o headless fat? São imagens de pessoas gordas onde não se mostra o rosto. Algumas até mostrou. Outro ponto importante é que algumas dessas pessoas elas não sabem que estão sendo filmadas. Eu não estou falando isso em relação ao SBT,
mas é em relação a Charlotte Cooper, que é uma cientista que estudou isso, e ela falou, olha, muitas dessas imagens não tiveram consentimento, são imagens tiradas assim na rua, e essas pessoas descobriram depois e ficaram muito chateadas. Então, quando a gente for utilizar uma imagem, seria interessante a gente pôr ali, como algumas que apareceram, inclusive, uma pessoa gorda conversando com o rosto ou andando. E também é importante a gente começar a pensar em humanizar essas informações. A gente pode mostrar esse corpo, a gente pode mostrar que é uma pessoa, um ser humano. Quando você utiliza imagens só da barriga, você faz de tudo para mostrar as pessoas gordas como uma doença ambulante. Vamos continuar, que a gente tem mais ainda para analisar aqui. Covid-19 está na lista de comorbidades divulgada pelo Ministério da Saúde, assim como a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, entre outras. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a obesidade reduz a capacidade do sistema imunológico em reagir a uma infecção viral e, ao mesmo tempo, aumenta o risco de trombose e problemas pulmonares. Este infectologista dos hospitais Emílio Ribas e Mário Covas, em São Paulo, ainda explica que o processo inflamatório nos obesos é muito mais intenso. Além disso, há mais dificuldade em dar o tratamento adequado. O procedimento de intubação ele é mais difícil com o obeso. A ventilação mecânica fica dificultado. A gente sabe que pacientes com uma insuficiência respiratória gravíssima, a gente precisa virar o paciente ao contrário, com a barriga para baixo na cama. Esse procedimento é extremamente complicado quando o paciente é obeso. Sendo assim, faz todo sentido a gente priorizar o paciente obeso, que a gente sabe que ele vai ter um risco de um desfecho pior em relação à população em geral. Depois da primeira recusa no posto, Adriana voltou ao médico, solicitou um relatório mais completo que deixasse ainda mais claro o que ela e todos veem. Finalmente, tomou a vacina. Espero que outras pessoas que se encontrem na minha situação não se sintam constrangidas, é o direito delas. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a matéria. E aí, o que acontece? A gente percebe que eles entrevistaram um médico. E aí, agora, eu vou falar para vocês sobre os nossos desafios em comunicar sobre questões do corpo gordo e como que a gente vai ter que fazer isso. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa conseguir espalhar melhor as informações sobre termos. Então, por exemplo, não se utilizar o termo obeso. Eu já expliquei no meu perfil por que não se utilizar o termo obeso, porque você anula a identidade da pessoa. E quando o profissional tem dificuldade de entender, porque muitos falam, mas é só um termo, não tem nada a ver. Eu percebo que existem profissionais que eles se irritam ao ter que mudar. Olha, se não houver sensibilidade, daqui a pouco a gente vai estar sendo agressivo e utilizando até termos que caem em desusos, como aidético, né? Até mesmo na área de transtorno alimentar não se utiliza mais anoréxico, anoréxica, bulímica. Não se utiliza mais. E também a gente pode pensar aí em relação aos pacientes da oncologia. Oncologia é o estudo, né, para os avanços no tratamento do câncer. Então, quando você fala de oncologia, é o estudo da questão do câncer. E o paciente oncológico é o paciente que está ali, dos profissionais que estudam, que pesquisam e que querem melhorar isso. Então, sempre que a gente for falar de questões do corpo gordo, é importante refletir sobre os termos. Ou é pessoa com obesidade, ou é paciente gordo, né? Quando você tem um corpo gordo, paciente gordo, eu sei que é difícil a nível de sociedade falar isso, porque a gente tem pessoas que não querem esse termo, mas a gente tem que começar a colocar esse termo com mais naturalidade e ir tentando, então, encontrar um caminho entre o ativismo, que não quer esses termos porque é violento para eles, e a área que a gente trabalha e precisa ainda utilizar, porque é uma ciência que está aí há muitos anos e essa luta contra o estigma começa agora. Importante também a gente compreender que quando eu falo da dificuldade de virar o paciente, né, para pronar ele, eu acabo trabalhando essa informação numa sociedade que acredita que esse paciente poderia emagrecer, mas não se esforça para tal. E aí eu tenho que pensar assim, tá, então eu tenho que explicar as dificuldades que teremos para tratar desse paciente
E eu tenho também que me preocupar com uma sociedade que vai julgar esse paciente. Olha quanto é complexo. Então a gente percebe que teria que ser dito algo assim, por exemplo, vamos tentar achar aqui as melhores formas. O paciente não tem como contar com uma infraestrutura. Até aqui nós tivemos dificuldades em ter maiores investimentos para corpos grandes, corpos gordos, e que então nós teremos alguns outros desafios. A gente tem desafio em relação aos profissionais, à comunicação, à infraestrutura, e ainda nós temos a questão do vírus agir de maneira mais agressiva, prejudicando a saúde e até mesmo aumentando a mortalidade dessas pessoas. E aí o que eu estou tentando exemplificar aqui, tentando trazer para vocês, seria uma ideia. Eu não sou o dono da verdade ou da regra, mas eu estou tentando junto, porque eu vejo que os profissionais ficam muito angustiados. Com essa matéria ficou interessante, né, a forma que a gente pode começar a pensar. Então, quando eu penso em comunicar sobre isso, é porque eu tenho que proteger a pessoa gorda, pois é a minha função como profissional de saúde, e eu também tenho que começar a conscientizar a sociedade de que essa história de que é só se esforçar, não emagrece porque não quer, isso tem que começar a mudar. Então, é muitos desafios pela frente. Espero que esse vídeo tenha sido possível para vocês refletir um pouquinho, e até o próximo vídeo.